O Carlos está perguntando aqui, o que eu sentia na opressão? Eu sentia muita tristeza e muita raiva. E Satanás me ajudava a direcionar toda essa raiva para a Alessandra. Então eu tinha raiva da Alessandra porque eu estava separado e eu tinha tristeza porque estava separado. Não entendi. Raiva dela porque eu queria me separar, raiva porque eu estava me separando. Isso. A raiva é toda canalizada para ela. Raiva porque eu queria me separar, raiva porque eu estava me separando, raiva porque a culpa era dela porque tinha que ser de alguém e não pode ser sua, não pode ser minha, então tem que ser dela. E eu assinei o divórcio e fui para casa triste, sem saber como chegar em casa. Liguei para ela, queria conversar, peguei o carro, voltei para conversar, no meio do caminho voltei para casa. Olha que loucura, olha o tamanho dessa opressão. Eu simplesmente estava perdido, sem saber o que fazer. Agora, meus sentimentos eram muito claros, querido. Confusão mental, raiva e tristeza. E a minha raiva era toda canalizada para ela. Eu acusava ela de tudo, de tudo. Eu dizia coisas absurdas. Tudo era culpa dela. Eu gritava com ela no telefone. Eu tinha um ódio enorme dentro de mim. E para mim, o resultado da minha vida, tudo que dava errado na minha vida, só tinha um culpado, a Alessandra. Ela era a responsável por isso. Por toda essa desgraça que estava acontecendo na minha vida. E preste atenção, isso tudo, esse sentimento todo, é quando o relacionamento com a Amy estava a mil maravilhas. E todo esse sentimento. E aí a situação piora, sabe por quê? Porque o relacionamento com a Amy não vai para frente. Ele não vai para frente porque não tem como ir para frente. Porque chega um momento em que toda aquela fantasia que Satanás cria na sua mente, ela é desfeita e vira uma realidade. E você está se relacionando com outro ser humano comum e que tem um monte de problemas também. E você não está afim de problema. Porque para viver problemas, você vai viver problema com a mulher da sua mocidade, da sua vida. Com outra pessoa, tem que ser tudo perfeito. E não existe relacionamento perfeito. Nessa confusão toda, nessa crise, nessa tristeza, nessa opressão, eu ia para as redes sociais e postava que eu era o homem mais feliz do mundo. Com a minha conta bancária a zero, eu dizia que agora sim a minha vida estava prosperando. Com dívidas sendo acumuladas em cartão de crédito, aluguel e todas as dívidas, eu ia para as redes sociais e dizia que a minha vida estava prosperando e que o motivo da minha vida prosperar era justamente porque agora eu tinha me divorciado. Eu dizia que agora eu tinha encontrado a felicidade. Preste atenção, querido, que são somente ataques, são só loucuras. E quem você ataca? Quem Satanás quer que você ataque. Por que Satanás quer que você ataque a sua esposa? Porque ele quer que esse buraco, esse abismo, se torne cada vez maior entre vocês. Porque quanto maior for o abismo, mais difícil é essa restauração. E foi isso que ele fez comigo. Quando a esposa do outro lado não conhece esse processo, não sabe desse processo, querido, e se fere com tudo isso, cria-se um abismo enorme entre esses dois. Briga, ataca. Porque ela começa a responder, ela começa a atacar, ela começa a brigar. E cada palavra dessa, o que faz aqui? Fortalece aquilo que Satanás está me dizendo, que ela não presta, que ela nunca me amou, que eu já devia ter feito isso há muito tempo. Mas por que essa raiva? Queridos, essa raiva ela é irracional. É a mulher que ama, né?
entendeu? É algo que Satanás coloca em você. Porque é a mulher que eu amo, só que... Tentar explicar de uma forma melhor. Projeto de Deus sobre a minha vida. Não existe um projeto de Deus sobre a minha vida. Existe um projeto de Deus sobre a minha casa. Então, eu e a Alessandra, uma só carne comigo, tem um propósito de Deus sobre nossas vidas. Eu sozinho não tenho propósito de Deus sobre a minha vida. A Alessandra sozinha não tem propósito de Deus sobre a vida dela. O máximo que eu terei é misericórdia de Deus sobre a minha vida e um favor imerecido de Deus sobre a minha vida, que é a graça. Propósito, Deus agindo sobre nós, ministério. Usar a nossa vida como instrumento é eu e a Alessandra, é a minha casa, porque nós somos um. E tudo que Satanás quer é destruir os propósitos de Deus sobre a terra. Satanás é o inimigo de Deus. Satanás não é meu inimigo, ele não é seu inimigo, ele é inimigo de Deus. Só que nós somos as meninas dos olhos de Deus. Então, quando Satanás nos fere, ele fere a Deus. Então, quando ele coloca no meu coração raiva da Alessandra, ele nos separa. E quando ele nos separa, ele anula o propósito de Deus sobre nossas vidas. Então, esse é o motivo da raiva. Ele coloca em mim frustrações, sentimento de incapacidade, pequenez, aí faz eu olhar para a Alessandra grande, faz eu entender o seguinte, a culpa é dela. Se você não venceu na vida, a culpa é dela. É isso que ele planta. É isso que ele brota. A tua falta de felicidade é culpa dela. E aí ele faz mais, tá vendo? Você está com ela há 30 anos, você é infeliz. Ela acabou com a sua vida. A culpa é dela. É isso que Satanás planta. Satanás te cega de tal forma que você não consegue enxergar tudo que você se tornou ao lado dessa mulher. Esse homem que está aqui te falando agora é o mesmo que há um ano e pouco atrás estava fazendo todas essas coisas. E esse homem que existe aqui, ele existe por causa da Alessandra. Porque nós formamos um ao outro, nós crescemos juntos. Se a gente for parar, botar diplomas numa parede, um cômodo com 4 paredes não vão caber os nossos diplomas. De incentivos um ao outro. Construindo juntos. Não tem querido, nenhum diploma que eu não faça parte com a Alessandra ou que ela não faça parte da minha vida. Nenhum. Todos foram conquistados juntos. Todas as conquistas, todas as alegrias, todas as tristezas, todos os desafios, tudo foi junto. Então, o homem que sou é graças a ela e a mulher que ela é graças a mim. É tudo um. Esse é o ponto. E aí, meus queridos, a gente entra num processo que é mais doloroso ainda, porque o relacionamento com a OM entra em crise, e o abismo entre você e a sua esposa ele é cada vez maior, a tristeza aumenta, você começa a perder a sua identidade. Por que você perde a sua identidade? Porque os amigos se afastam de você. Preste atenção. 30 anos juntos. Nos conhecemos, começamos a namorar em 1992. 30 anos juntos. Existe algum amigo que seja meu amigo ou amigo dela? O nosso meio é o mesmo. Quem adulterou? Eu. Quem traiu? Eu. Quem se afastou? Quem está envergonhado? Quem sabe no seu inconsciente que tem algo errado? Eu. Então o afastamento vem para mim. Então agora eu estou sozinho. Não tenho amigos. Não tem vida social. Não tem a família. A família dela não tem como você acessar. Você está machucando
essa pessoa está machucando a tua esposa, como é que você vai se relacionar com os familiares dela? E aí você percebe que você está num buraco sem fundo. E aquilo que você buscou ainda nem é tão bom quanto você achava que poderia ser. Então você não tem sequer uma bengala. E aí, queridos, que você se lembre que você um dia teve um relacionamento com o pai. E na casa do seu pai, até os empregados comem melhor e vivem melhor do que você está vivendo hoje. Lógico que você já deve ter entendido que eu estou fazendo aqui uma alusão à parábola do filho pródigo. Porque quando você se lembra do pai, você vai atrás dele. Ainda que você não saiba como, porque você já perdeu a intimidade. Ainda que ele não ouça a sua oração porque você está em adultério, você está em pecado. Mas, nesse momento, o que você menos precisa é ouvir a voz de Deus. Mas você precisa se lembrar dos princípios de Deus que você conhece porque eles estão dentro de você. Por isso que é tão importante guardar as leis no seu coração. Tchau. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.